Hoje, não é a denominação ou a Igreja Batista Fé, Esperança e Amor como um prédio que está comemorando 24 anos. Como a irmã Claudete falou aqui, alguns ainda estão aqui desde o dia que nós fizemos aqui o culto de organização desta igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que, ao longo dessa pequena história, porque, como disse ela, nós somos jovens, temos 25 anos, 24 anos de igreja organizada, e ao longo desses 25 anos, nós vimos esta família crescer, vimos essa família prosperar. Foram muitos e muitas as lutas. Vimos pessoas chegando, pessoas saindo, pessoas que o Senhor recolheu e levou para junto de si. Mas nós estamos aqui, continuamos firmes, porque o Senhor é quem tem nos sustentado, porque é o Senhor quem tem nos guardado, é dele que vem toda a provisão, toda a proteção que nós precisamos. Nós dependemos de Deus, e a glória do Senhor está aqui nesta noite, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, e porque Ele cuida de nós. Eu fico feliz, porque você não teve nenhum outro compromisso mais importante do que comemorar os 24 anos da existência dessa igreja. Talvez você fique triste porque você olha do lado e vê que alguns dos irmãos não estão aqui. Quem sabe os familiares nossos poderiam estar aqui. Mas nós não vamos ficar tristes por isso, porque você está aqui. E o Senhor se alegra pela sua vida. E nós vamos hoje cantar os parabéns, porque nós estamos de aniversário. E o Senhor é glorificado pela vida que está em nós, porque é Ele quem tem dado a nós. E por isso, quando nós cantamos, quando nós jubilamos, quando nós nos alegramos pela vida que Ele tem nos dado, nós glorificamos a Ele, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Amém? Então, dê os parabéns para o irmão que está ao seu lado. Diga parabéns pelo seu aniversário. Talvez você tenha alguns anos, talvez você tenha alguns meses, talvez você vai iniciar a sua jornada como aniversariante dessa igreja agora. Amém, queridos? Celebrando a vida é o tema que nós queremos falar um pouquinho nesta noite. Aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 13 a 16. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 16. Amém? Se você perceber que alguém está sem Bíblia e puder auxiliar, ajude, para que todos possam estar acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Senhor querido, nós agradecemos por tudo que já vivemos aqui, neste tempo tão gostoso, quando estamos com os nossos corações alegres, felizes, por estar comemorando mais um ano de existência como igreja,
na confiança, como dissemos até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Porque até aqui estamos desfrutando da graça do Senhor. E podemos olhar para o futuro e temos a promessa de que o Senhor continuará derramando da sua graça sobre nós. Por isso nós nos alegramos. Mas muito mais agora, Deus, neste momento, pedimos que esta palavra venha de encontro aos nossos corações e que nós, ó Deus, possamos ser não apenas alimentados, mas instruídos para que possamos viver vidas dignas de honrar e glorificar ao Senhor. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu acredito que esta porção se encaixa perfeitamente para o momento que nós estamos vivendo aqui hoje. A Igreja Batista Fé, Esperança e Amor se reúne com um coração cheio de júbilo e deseja expressar toda a gratidão por mais um ano de existência e por desfrutar do cuidado, provisão e da proteção do Senhor. São 24 anos que temos o privilégio de ver Deus restaurar e salvar vidas. Eu estou aqui desde o início desta igreja. Vi e vivi muitas coisas. Tive tempos de muitas lutas, onde fui provado na fé, mas todas elas me fizeram crescer e me mostraram que o tempo nunca para, ele sempre caminha adiante. E com isso, eu tenho aprendido, pela palavra de Deus, que devemos aprender a usar bem o tempo, com a sabedoria que vem de Deus. Que devemos aprender a usar bem o nosso tempo, com a sabedoria que vem do Senhor, que vem de Deus. Nós devemos fazer isso de modo que a nossa vida seja produtiva, que a nossa vida sirva, que a nossa vida possa expressar ao longo da passagem alguma coisa para aqueles que estão perto de nós. Que quando nós olhar para trás, nós podemos ver que deixamos um legado, que alguma coisa boa nós deixamos, apesar de que de nós nada pode ser bom, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pelo Espírito do Senhor, nós podemos fazer coisas boas. Amém? O apóstolo Paulo nos exorta na sua palavra, em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. Já o salmista nos ensina que nós devemos contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mas a verdade de tudo isso, meus queridos, é que a vida passa muito rápido. Tiago, ao ver a jactância, o orgulho dos homens que, assim como nós, queriam conquistar o mundo, chamou-lhes a uma reflexão. E ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ele diz: o que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É como a fumaça que sai da chaminé e ela sai e parece, e ela começa a subir e em segundos, minutos, ela desaparece e já não existe mais aos nossos olhos. Tiago está dizendo que é assim que nós somos aqui nessa terra.
Nós vamos passar e vamos passar muito rápido. Você já parou para pensar nisso? É a palavra de Deus quem está nos fazendo refletir. O que é a vida? Ela passa muito rápido. Se pararmos para refletir um pouco, veremos que além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são eternos, tudo no céu e na terra teve um início e segue um ciclo de vida. Nós temos o exemplo das plantas, dos animais, insetos, aves, tudo que tem vida nasce, vive e morre. Inclusive o homem. Parece uma coisa louca e ilógica, mas é assim. Se pararmos um pouquinho e refletirmos como a palavra de Deus está pedindo, nós vamos ver que talvez aquela plantinha que você plantou já não existe mais. Quem sabe ela cresceu, deu flores, né? Quem sabe deu até fruto, mas ela já passou. Se você olhar, né, aquele animal de estimação que você... Quantos já passaram? Nós, lá em casa, passou acho que 3 cachorros, né, que é o animal que nós temos de estimação. Já foram, passaram. Mas aí nós olhamos quantas coisas conquistadas que também já foram. Alguns já mudaram de casa algumas vezes, né? Compraram, depois compraram outra, melhoraram mais, e tem gente que ainda está melhorando e continua melhorando. Mas quando nós olhamos também para o ser criado à imagem de Deus, nós também vemos que muitos já passaram, não existem mais. É como a fumaça, passa muito rápido. Parece que é ilógico, né? Mas é assim que acontece. Porém, segundo aquilo que Deus nos revela pela sua palavra, não era para ser assim. Pelo menos no que se refere ao homem que ele criou, a sua imagem e semelhança, e soprou nas narinas e lhe deu o fôlego de vida. A vida é dada por Deus, queridos. A vida que você tem é dada por Deus. Deus é o gerador da vida. A vida só existe em Deus. Sem Deus não existe vida. Segundo a revelação bíblica, Deus criou o homem e deu tudo o que ele precisava para viver. Literalmente, Deus deu paraíso. E a única coisa que Deus exigia e que era necessário para o homem era obedecer uma ordem, que ele não podia comer do fruto que estava no centro do jardim. E Adão e Eva comeram, desobedeceram, e como consequência, conforme Deus tinha dito, foram punidos com a morte. E todas as moléstias que provêm dela, está lá em Gênesis, capítulo 3. Mas tem um agravante maior ainda, irmãos. Todo este mal passou para a geração futura, para todas as descendências, inclusive para mim e para você. Todos nós fomos contaminados pelo pecado de Adão e Eva e estamos condenados à morte. Então, nós já nascemos mortos. Mas a morte, irmãos, é a separação. Nós fomos separados de Deus. Mas ser apenas separado de Deus talvez não seja tão problema, porque o mundo parece tão bom. Ele nos oferece tantas coisas. E a gente, talvez, olhando pelo desejo da carne, nem sinta falta de Deus. Mas saiba que não é apenas separação, tem toda a consequência. Se hoje você sente alguma dor,
se hoje você vê que existe o engano, se hoje você vê que existe sofrimentos, que existe traição, que existe tantas enfermidades que acomete a vida do homem e que traz tantas dores e tanto sofrimento, é por conta do pecado. Até a morte chegar neste corpo físico, ele sofre e continua sofrendo. E isso, irmãos, é a consequência da desobediência de Adão e Eva, que pecaram e que condenaram todos nós a viver como eles, em sofrimento. Eu fico imaginando como eram aqueles dias lá no jardim. Adão e Eva caminhavam, cuidavam do jardim, eles não sentiam cansaço, eles não tinham dor, não tinha problema nenhum. O homem não precisava andar com uma cartelinha de Dorflex para dar para a esposa, Ela não tinha dor de cabeça. Você não precisava, antes de dormir, chegar para a esposa e dizer: Eva, quer um Dorflex? Ela ia dizer: mas eu não estou com dor de cabeça. Era isso que eu queria saber. O homem não tinha esse problema. O homem não tinha problema, a mulher não tinha problema, a mulher não precisava de um closet. É closet? Closet. Tão grande que ela pudesse olhar numa direção, ver todos os seus sapatos bonitos, ajeitadinhos, Olhar para as prateleiras, toda aquela roupa bonita. Ela não precisava de roupa, não precisava de sapato. Que incômodo tinha nisso? Era uma maravilha. Nem precisava de guarda-roupa grande, Não precisava ligar para casa quando chegasse de surpresa para dizer: mulher, estou chegando. Você sabe por quê, você ri, mas isso acontece. Infelizmente, por conta do pecado. Nós vemos tantas coisas que acontecem, tanta maldade que está no coração do homem. Porque o homem desobedeceu a palavra de Deus. E como consequência, então, nós vivemos tudo isso por conta do que Adão, podia até dizer aqui, irmãos, assim, porque Adão não foi macho, Deus tinha dito para ele: não coma do fruto. A mulher foi lá e comeu, deu para ele, e ele tinha que ter sido homem naquela hora. Não vamos comer. Deus disse que não era para nós comer, mas ele comeu e depois, como consequência, ele vai dizer o quê? Tu me deu a mulher, viu? Se tu não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido, porque foi ela que me deu o fruto e eu comi. E assim, irmãos, tem sido ao longo da história. Nós sempre queremos culpar alguém pela desobediência que nós cometemos, pelo pecado que nós cometemos. Sempre arrumamos uma desculpa. Queremos tirar o nosso corpo fora. Por isso, é consequência do pecado. Então, não é apenas a morte, porque a gente olha que o mundo vive regalado. As pessoas parecem que não sentem falta de Deus, porque Deus continua amando, porque Deus continua na sua graça, na sua misericórdia, derramando a chuva. Ele continua deixando e permitindo que a semente floresça, brote, dê o fruto, dê o alimento. Não nos falta nada nessa terra. Então, nós não sentimos falta de Deus. Mas a separação, irmãos, não é apenas isso que nós olhamos, é a dor, é o sofrimento. Por isso, nós precisamos entender que o pecado, ele tem uma consequência tremenda na vida do homem. Mas talvez você esteja pensando: Deus é cruel em me punir pelo pecado que eu não pratiquei. Eu já pensei desta forma, irmãos. Talvez você esteja pensando: foi Adão e Eva, porque eu tenho que pagar por aquilo que Adão e Eva cometeu? Mas eu posso dizer com convicção, com certeza, que esse seu pensamento está totalmente errado.
Porque, como eu disse aqui no início deste culto, Deus deu a você a vida. Deus deu a Adão a vida. Ele soprou nas narinas, fez Adão com as suas próprias mãos, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Tirou da costela de Adão a mulher, a varoa, deu a ela a vida e entregou a Adão para que os dois vivessem e desfrutassem do jardim, do cuidado, da proteção e do amor de Deus. Mas eles desobedeceram, erraram e foram condenados, foram separados de Deus. Não é diferente, irmãos, a mesma vida que Deus deu a Adão e Eva, Ele tem dado a mim, tem dado a você. A única diferença é que nós somos gerados no ventre e viemos a este mundo, mas a vida é dada por Deus. Então Deus te deu a vida. Mas aí você pode dizer, mas que adianta Deus me dar a vida se eu já venho a esse mundo condenado à morte? Se eu já estou separado? E eu continuo dizendo para você que você está errado, porque a palavra de Deus tem revelado um Deus amoroso e misericordioso que tem vindo ao nosso encontro, porque Deus quer dar vida para você. Deus nunca quis a morte para você, nunca foi o projeto de Deus separar você dele, mas a escolha errada gerou uma consequência que nos afastou de Deus. E agora, então, Ele vem ao nosso encontro e dá a mim e a você a mesma oportunidade que Ele deu a Adão e Eva, quando disse, olha, não comam do fruto que está no centro do jardim, porque no dia que deles comerdes, certamente morrereis. Deus agora vem e diz, se você quer ter a vida, obedeça o que eu estou dizendo. Ele vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E aí Jesus vem a este mundo, habita entre os homens, e como está registrado, todos viram a glória do unigênito de Deus, cheio de graça, de verdade, que fez e mudou a história, a realidade da humanidade, enquanto homem viveu aqui nesta terra. E ele vem e diz para mim, e diz para você, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a resposta de Deus. Deus quer vida. Deus não dá a morte. A morte é uma consequência da escolha do homem. Não foi Deus quem previu a morte para o homem, não foi Deus quem fez a morte para o homem, mas foi uma consequência da escolha dele, e a morte continua sendo escolha. Talvez hoje, quando você olha a realidade em sua volta, você parece que não sente falta, necessidade da presença de Deus, como Adão e Eva sentiram. Mas vai chegar um momento que quando este corpo morrer, e aí então nós vamos para a eternidade, e lá na eternidade então você vai sentir as dores da separação. Porque segundo aquilo que está registrado, segundo aquilo que Jesus conta, Ele diz que existe 2 lugares na eternidade aonde o homem vai estar. O homem que continua condenado, ou seja, aquele que nasce já condenado à morte e que continua na escolha da morte, porque não aceita a oferta de Deus, que vem até nós e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Está vendo, irmãos? Lá no jardim, Deus disse, não coma do fruto, porque se comerdes, você vai morrer e vai condenar toda a sua geração. E isso aconteceu. Por que você tem dor de cabeça? Por que você, às vezes, não consegue sentir paz? Porque parece que em sua volta só tem pessoas que estão tentando te puxar o tapete, estão querendo tirar de você. E às vezes você olha para algumas circunstâncias, situações que acontecem na vida, parece que não tem saída.
Tudo por conta do pecado. Mas Jesus está vindo e ele diz: eu sou o pão da vida. Se Adão e Eva escolheram comer o fruto proibido, o fruto da morte, eu sou o pão da vida. Escolha comer o pão da vida e você viverá eternamente. Você volta para a presença de Deus. É Deus nos dando a oportunidade, mais uma vez, para nós escolhermos se queremos viver ou se queremos morrer. Do mesmo jeito que Adão e Eva escolheram, Deus está dizendo: a oportunidade é sua. Você tem a oportunidade. Coma do fruto. Agora você precisa obedecer. Você precisa crer naquilo que Deus está ofertando, como Adão e Eva precisariam, teriam que ter crido e continuado firme em obediência àquilo que Deus tinha pedido para eles. Agora está diante de você, é você quem decide. A morte não é Deus que escolhe, é você que escolhe. Você quer continuar separado de Deus, morto? É você que escolhe. Deus está ofertando a você o pão da vida. Jesus chega e diz para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais morrerá, porque não haverá separação eterna. Mas aquele que deixar de comer o pão e continuar com o coração duro, como Adão e Eva fizeram, desobedecendo a palavra de Deus, se você desobedecer a palavra de Deus, agora você vai para a eternidade separado de Deus, porque morte é separação e tem consequências, como as consequências que nós temos hoje, de nascer, envelhecer e morrer. No inferno, a consequência é que você nunca mais irá morrer, mas você vai sofrer eternamente por estar longe de Deus. Mas se você comer do pão da vida, se você escolher o pão da vida, então você vai para a eternidade e a consequência será a bênção de Deus, tudo aquilo que tem preparado. Mas pastor, como que eu faço isso? Algumas pessoas nos dias que quando Jesus disse isso, eu sou o pão da vida, aquele que comer, chamaram, dizem: mas será que esse homem está chamando uma turma de canibal? Será que vão ter que comer ele literalmente? Talvez você pense isso, mas comer do pão da vida é aceitar a oferta que o Senhor está dando a você através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, deu a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser purificados de todo o pecado, inclusive o pecado de Adão e Eva, para que assim, justificados no sacrifício de Jesus, nós pudéssemos, através da sua morte, levar para a sepultura todas as enfermidades, tudo aquilo que nos condena. E quando Jesus ressuscitar, então, nós ressuscitamos para a vida eternamente. É isso que Jesus estava dizendo. Comer o pão da vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como a Bíblia ensina, como Deus está nos falando. É você olhar para Jesus e reconhecer nele o Senhor, o Salvador da sua vida, e você agora caminhar em obediência àquilo que Ele está dizendo, àquilo que Ele está ensinando, para que você possa trilhar o caminho para a eternidade, de volta na casa do Pai, na presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá nós voltaremos a viver aquilo que Adão e Eva experimentaram antes do pecado. Não não vamos ter que nos preocupar como nos preocupamos em nossos dias. Lá o próprio Deus cuidará de nós. E diz a palavra de Deus
está registrado para que a gente tenha o conhecimento. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores. E o próprio Deus estará conosco. Dá para entender isso? E agora? Você continua com o seu coração duro? Você continua condenando Adão e Eva pela escolha errada que eles fizeram? Você continua culpando Deus, chamando Deus de cruel, porque Ele é justo e dá a você a liberdade de escolher se quer viver ou morrer? Agora está nas suas mãos. É você quem decide. Porque Deus deu a você a liberdade para escolher. Vida ou morte. É você quem escolhe. Nós já cantamos música, tem uma música que nós cantamos que diz, vida ou morte, é você quem escolhe. Feche os seus olhos. Quando nós retornarmos para a presença de Deus na eternidade, nós viveremos aquilo que Adão e Eva experimentaram e que não podemos contar, porque nós não conhecemos a realidade antes do pecado, mas nós vamos conhecer agora. Eu não posso voltar no passado para recuperar ou para arrumar o erro que os nossos pais fizeram, ou que eu fiz, que Adão e Eva fizeram. Não há uma máquina do tempo que me dê a oportunidade de eu voltar lá para arrumar as coisas, porque está estragado, para trás ficou. Mas a oportunidade que eu tenho é agora, no presente, através de Jesus Cristo. Eu posso mudar a realidade da minha vida e voltar para a presença de Deus. Eu não preciso mais corrigir aquilo que ficou no passado. Eu tenho que agir daqui para frente, porque daqui para frente começa uma nova vida em Jesus Cristo. Por isso, eu iniciei o culto dizendo que esta mensagem se encaixava no que estamos vivendo hoje aqui. E é a verdade. Estamos celebrando 24 anos que Deus está distribuindo o pão da vida aqui neste local. A pergunta é: você já comeu do pão da vida? Você já comeu? Sem este pão, não há vida. A morte domina sobre você. E por mais que você não sinta a falta de Deus, enquanto este corpo vive nesta terra, quando ele apagar, começará o tormento na eternidade. Porque se você partir desta vida, sem se decidir, sem comer o pão da vida, é certo que você vai continuar separado de Deus e terá todas as consequências. Os homens, o ser humano, caminha nessa terra com a jactância de querer conquistar este mundo, quer tudo o que puder abraçar e se esforça para isso, mas o apóstolo Tiago está dizendo que você, eu, somos como a fumaça, como a neblina. Nós vamos desaparecer. Talvez você possa refletir nessa mensagem, lembrando daquele familiar, daquele amigo, quem sabe aquele ente querido, tão próximo, que partilhou com você da vida durante um tempo, mas não está mais aqui. A vida dele cessou nessa terra, porque se cumpriu aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui. Assim será comigo, assim será com você. Nós temos que estar prontos, porque pode ser a qualquer momento. O apóstolo Tiago está dizendo: você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe se vai estar vivo amanhã, mas Deus está ofertando para você nesta noite o pão da vida. Jesus Cristo está aqui e Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você quer receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Faça isso neste momento.
porque daqui a pouquinho nós vamos cantar o parabéns. Nós vamos celebrar a vida de todos aqueles que nasceram de novo. Quando Jesus teve um encontro com um homem conhecedor das Escrituras, ele levou um grande susto quando Jesus disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo para que possa entrar no reino dos céus. Nicodemos quase teve um treco. Ele disse: mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre e nascer de novo? Mas Jesus estava falando exatamente disso: nascer da água e do Espírito. Dois momentos. Um momento que Deus dá a vida para você, mas quando você nasce, está condenado à morte. E ele diz: eu te dou a vida de novo, mas você precisa nascer do Espírito. Receba Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito do Senhor nascerá em você, habitará em você, e você será nova vida para a glória de Deus e para toda a eternidade. Você quer isso para a sua vida? Então convide Jesus. Diga: Senhor, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E se você tomar essa decisão, eu vou estar ali na porta depois para te abraçar, e me disponho a estar ali para te orientar dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, para que você possa viver nutrida pelo pão da vida, receber a vida para toda a eternidade. Amém? Nós vamos cantar os parabéns agora. Depois nós vamos lá atrás e vai ser servido ali um bolo bem gostoso. Temos ali uns salgadinhos. Temos ali refrigerante para beber à vontade, tá? Pode beber, não tem problema. Quem está dirigindo, né, beba um pouco.